Um jovem estudante acaba sendo mandado para dentro de um Isekai, mas acaba recebendo as piores habilidades de todas para sobreviver nesse mundo. Hoje vamos acompanhar a história de Hitoribokishi no Isekai Kouryaku, mas antes de seguirmos, deixe o seu like para ajudar o canal e se inscrevam para não perderem os próximos vídeos. Agora vamos pro anime. A história começa com nosso protagonista observando um bando de goblins fazendo jantar e ao ver que são muitos decide recuar, mas acaba quebrando um galho que faz com que todos os goblins o persigam. Nisso nosso prota corre o mais rápido possível até que salta uma grande distância, no entanto os goblins não fazem o mesmo movimento e acabam por cair na armadilha do rapaz. O que lhe deixa muito feliz observando o horizonte enquanto se recorda de sua escola em um dia típico no qual passou o almoço lendo sozinho como sempre fazia, vivendo sua vida de solteirice. E explica estar sozinho porque seus colegas acabariam atrapalhando sua leitura e se tivesse que dividir a turma os classificaria como as representantes de classe, os nerds, os atletas, as gals e os delinquentes. Tirando eles ainda restam alguns aleatórios que não fazem parte de grupo algum, assim como ele. Nisso surge no chão um círculo mágico deixando todos assustados, mas ele nota ser igual ao da light novel que estava lendo, ficando animado por um momento até perceber que viver em um Isekai seria um saco. Então tenta sair da sala de todas as formas possíveis para ficar com seus livros, mas nada funciona. Nisso todos começam a ser teleportados e para fugir nosso prota consegue passar por uma passagem no teto, ficando aliviado por achar que não tem como aquele círculo mágico seguir até ali. No entanto o círculo surge teleportando para uma sala toda branca, deixando o garoto confuso, já que normalmente nessa situação sempre tem um rei gordo e uma garota linda para receber o invocado, mas só o que aparece para ele é um velhinho que é uma espécie de deus daquele lugar, surpreso pelo garoto ainda estar ali enquanto todos já se foram. Por isso manda se apressar para configurar logo suas skills que são servidas conforme a ordem de chegada. Nisso surge um grande quadro com diversas habilidades nas quais cada aventureiro pode gastar seus pontos de habilidade para obter. Mas como as skills são oferecidas por ordem de chegada e essa é a primeira vez que o velhinho recruta tantos de uma vez, acaba que não sobrou nenhuma skill boa para ele. Ao ver aquilo o garoto vai reclamar com o velhinho sobre não ter nenhuma skill que preste para escolher, até que o velhinho se cansa e decide deixar ele ficar com tudo que restou, mandando logo para o novo mundo. Então aparece em uma floresta onde se depara com uma bolsa que faz parte da sua skill de conjunto vila e ao olhar fica surpreso vendo que ela tem capacidade infinita, estando com alguns itens no momento que ele logo trata de colocar, ficando feliz com o visual. Logo após decide verificar seus status, mas o sistema lhe manda usar sua skill de rolar dados para definir a quantidade de pontos que poderá distribuir em suas skills, o que ele faz reclamando achando que o velhinho só estava se livrando das skills ruins. Nisso os dados mostram a letra M, que o deixa preocupado achando ser masoquismo que o sistema nega, desejando saber onde ele irá alocar. Então o garoto decide apostar todos os seus pontos em sorte. Após isso a tela surge mostrando seus status, entre eles a sorte que está no máximo, fazendo o rapaz perceber que a letra M era de máximo. Já o resto de seus status continuam no mínimo e nota ter duas skills adicionais por ter sido puxado sozinho. Uma que lhe impede de formar grupos e outra que lhe permite subjugar os outros. Saber disso deixa triste vendo que agora não possui mais nenhuma chance de formar um harém e fica intrigado ao não ver ninguém por perto, já que todos deveriam ter sido teleportados junto com ele. Porém isso não importa agora, já que seu foco é se estabelecer em algum lugar e encontrar comida. Então sai pela floresta buscando por algo, enquanto reflete que caso um monstro aparecesse agora sua habilidade de fingir dormir não lhe salvaria. Nisso decide usar as lentes de contato que ganhou e ao colocá-las começa a ver o nome das coisas, descobrindo que essas lentes lhe dão a skill de avaliação. Graças a isso consegue achar vários cogumelos comestíveis e ervas medicinais que começa a guardar em sua mochila infinita, enquanto pensa em se desculpar com o velho por ter chamado a skill de conjunto vila de lixo. Então sai correndo, encontrando um rio logo à frente onde enche sua bolsa de água, aproveitando para aliviar a sede. Nisso acaba reparando numa pequena caverna na qual ele reza desejando que aquela não seja a casa de algum monstro. Após isso entra aproveitando o fato de já ter alguns equipamentos em sua mochila para se estabelecer no lugar. Então decide fazer uma fogueira usando sua magia de temperatura para se aquecer e ao checar seus status nota ter evoluído aquela skill, conseguindo agora magia de fogo além de clarividência e detecção de inimigos, e logo em seguida cai no sono. No dia seguinte acorda bem sem ter se deparado com monstros, já que seus itens ganharam o efeito repelente de monstros graças ao seu título de recluído. Nisso seu estômago começa a roncar e ele decide preparar uma comida misturando um pouco de carne que veio em sua mochila com alguns cogumelos, preparando um prato delicioso que só foi possível graças aos itens do conjunto Vila A. O que lhe faz supor que quem usava aqueles
os itens antes realmente vivia numa vila, pois são todos úteis. Após encher a barriga, decide sair para procurar comida e coisas úteis, então escuta um som e ao ir conferir descobre se tratar de dois goblins com status muito altos para monstros tão fáceis, o que lhe faz se questionar se conseguirá vencê-los. Já que não tem certeza, decide usar sua habilidade de empacotar no bastão fortificando enquanto reflete não precisar de skills overpower se ele mesmo se tornar overpower. Então parte para cima de um goblin e acertando diversos golpes até derrotá-lo. Nisso outro decide atacar também, mas seus ataques são muito simples e é logo derrotado pelo nosso protagonista, que dispara um raio. Após isso decide lavar o rosto feliz por ter vencido sua primeira batalha, apesar de não ter ido tão bem quanto esperava, e vai embora sentindo ter tomado mais dano mental do que físico. Mais tarde come enquanto observa a arma do goblin que trouxe para sua caverna. No entanto, ela é mais fraca e pesada que seu bastão, por isso não irá usá-la. Nisso abre seus status ficando surpreso ao ver ter subido de nível, o que fez todos seus status dobrarem, e além disso, graças ao combate, alguns skills também subiram de nível. Entre elas a de sensibilidade, não tendo sequer necessitado dele ser preso e maltratado pelos inimigos. E percebe também ter subido de nível em calistenia, o que atribui a seus alongamentos matinais. No dia seguinte acorda exausto de tanto comer cogumelos, desejando um pedaço de carne, o que lhe faz se lembrar que sua representante de classe não aprovaria. Então engole tudo e decide se exercitar usando sua nova habilidade, a magia envolvente, que aumenta suas habilidades físicas, magia e defesa, deixando todo o resto na lama. Nisso se recorda que sua skill de avaliação também subiu de nível, mas agora ela está colocando interrogações nas coisas, não sabendo explicar o motivo. Mas ele decide deixar isso pra lá e sai para buscar comida, encontrando mais um cogumelo que lhe deixa com raiva por estar exausto daquilo, e começa a buscar por carne. Nisso decide testar sua magia envolvente e sai correndo pela floresta a toda velocidade como um ninja, notando que agora seus ataques estão mais rápidos do que nunca, o que lhe deixa confiante para lutar contra goblins, percebendo ser capaz de dar conta enquanto forem só dois. Porém surgem mais três que lhe fazem recuar, decidindo ir para casa treinar sua magia. Desde esse dia passou a caçar goblins de dia e pesquisar magia durante a noite, até que no quinto dia conseguiu abater um goblin com só um golpe e decorar sua casa. Após isso finalmente conseguiu encontrar um anchinho carnudo que tenta fugir dele inutilmente, pois é logo capturado. Então sua percepção aguçada o faz notar o grupo dos delinquentes se aproximando, o que lhe faz tentar sair de fininho, já que não quer ter nada a ver com eles, porém acha que pode ter mais deles. Por isso decide usar a clarividência, descobrindo o grupo dos atletas, das garotas Gal, dos nerds e das representantes de classe, o que lhe faz refletir sobre aquele mundo que é um lugar cruel que se torna mais fácil de suportar quando em companhia, e lembra conhecer a representante de classe desde o primeiro dia de aula, sentindo uma pequena vontade de falar com ela, mas acaba desistindo achando aquele mundo perfeito com toda aquela liberdade e isolamento sem ninguém para mandar nele. Por isso pretende dominar esse mundo sozinho. Então ouve um ruído e se esconde dos delinquentes, porém o rapaz ouviu um barulho vindo dali e ao ir investigar acaba se deparando com o coelho que Haruka deixou escapar. Após isso eles vão embora, deixando Haruka aliviado, e apesar de não querer se envolver com delinquentes, ele deseja saber do que estão falando, descobrindo ser sobre o tamanho dos opais da vice-representante, o que deixa Haruka decepcionado vendo que eles são um bando de tarados. Mas enquanto falam sobre as garotas que preferem Haruka, pensa na representante de classe que irá protegê-las contra aqueles caras, pois já tá acostumada a lidar com esse tipo de aluno. Nisso um dos delinquentes manda seu colega lhe ensinar a habilidade que vai permitir eles fazerem tudo o que querem. Ao ver aquilo, Haruka percebe que estão usando seu colega como uma busca viva no Google, e logo em seguida eles decidem voltar pro grupo, o que faz Haruka chegar à conclusão de que o resto do pessoal deve estar rio acima, mas prefere seguir sozinho. Nisso chega em sua caverna notando que seu nível de solitário acabou de subir por ele ter evitado seus colegas, e sente que ficaria muito triste se sua habilidade Nichi também tivesse subido depois de tanto trabalho. Porém mesmo após tanto esforço ainda está apenas no nível 3, o que deve ser culpa de suas habilidades Mestre do Nada e Idiota, que permanecem no nível 1 mesmo sem ele saber exatamente o que fazem. Mas supõe que Mestre do Nada signifique que ele não consegue se concentrar em nada por tempo suficiente para ter sucesso. Já sua skill Idiota deve lhe transformar em algum tipo de boneco bobo ou inútil. Então decide esquecer isso e janta triste desejando um peixe. Já no meio da noite acaba sendo despertado pelo som de combate, e ao ir verificar descobre se tratar dos otakus travando uma batalha contra os goblins. Ao ver que estão tendo dificuldade, se questiona se deve ajudar, então usa sua análise descobrindo que eles possuem classes e equipamentos muito melhores que seus, além de habilidades overpower. Por isso decide ir embora, já que os otakus são profissionais em isekais, mas acaba notando dois goblins se aproximando pelas costas para realizar um ataque sujo, então decide ajudar os rapazes derrubando os goblins. Após isso leva os rapazes
rapazes para sua casa que lhe agradecem pela ajuda enquanto ficam maravilhados vendo tudo que Haruka construiu sozinho usando sua magia da terra combinada com o empacotamento. Então Haruka questiona o motivo pelo qual estavam sozinhos na floresta, ficando surpreso ao ouvir que estavam fugindo. Nisso o rapaz explica que quando chegaram naquele mundo todos ficaram muito surpresos, em choque, menos eles, é claro, por já saberem como agir no Isekai, o que fez os delinquentes desameaçarem mandando eles contarem tudo o que sabiam. Vendo aquela situação, a representante os manda ficarem calmos e falar baixo, já que estão numa floresta, mas não adianta porque logo um bando de goblins surge deixando todos morrendo de medo. Mas os otakus já sabiam o que fazer e logo derrubam as criaturas, e vendo aquele exemplo os atletas se unem para conseguirem a vitória. Em seguida a representante decidiu levá-los para um local mais seguro e aberto para não serem pegos de surpresa por monstros. Lá os otakus ajudaram a montar o acampamento com seus conhecimentos das light novels, enquanto ela dividiu as tarefas para todos, os colocando para trabalhar. No início parecia que tudo ia funcionar até que as Gal se rebelaram, decidindo não fazer nada, o que fez muitos seguirem o exemplo delas. Desse modo todo o trabalho ficou para os otakus, fazendo a representante se sentir frustrada sem entender como aquilo aconteceu. Desde então só os otakus e alguns poucos alunos tiveram que fazer todo o trabalho, enquanto os outros ficavam apenas no tédio. Entre esses trabalhos o mais exaustivo era o de eliminar os monstros, mas era necessário que eles subissem de nível, já que viram um dos delinquentes pegar a habilidade de charme que faz qualquer um ficar apaixonado, e a habilidade de marionete que o permite exercer controle sobre os outros. Por isso não lhes resta escolha a não ser subir de nível para enfrentar a escolha de habilidades maliciosas de seus colegas. Porém os delinquentes tentavam subir de nível em segredo para poderem usar suas habilidades. Desse modo poderão usar todas as garotas para criar um harém, porém os otakus mantinham um olhar atento sobre eles, ouvindo todo o plano. E logo em seguida relataram tudo à representante, que decidiu subir de nível rápido também para poder enfrentá-los, já que eles só viriam a conseguir as habilidades que desejavam dias depois. E enquanto comemoravam, a representante apareceu como um porco pronto para o abate, mas eles acabaram sendo nocauteados de surpresa pelos otakus, que aproveitam aquela chance para selar suas habilidades perigosas. Logo após isso todos foram expulsos do acampamento, mas a paz não durou muito tempo, porque pouco tempo depois eles voltaram atacando e incendiando todo o lugar. Ao verem aquela devastação, todos colocaram a culpa nos otakus por terem procurado confusão, e apesar da representante ter tentado lhes defender, não foi o suficiente para mudar a opinião do grupo. Desse modo os otakus tiveram que partir. Agora que sabe tudo o que seus colegas tiveram que passar, Haruka decide alegrá-los fazendo uma festa de cogumelos. No dia seguinte os otakus decidem procurar por uma cidade onde possam se tornar aventureiros e convidam Haruka, que acaba recusando a ideia, já que não quer lhes atrapalhar com suas habilidades ruins. Então decide ir ver como estão as garotas, já que seus amigos pareciam preocupados com elas, e no caminho acaba se encontrando com um kobold que ele logo trata de derrotar. Já à noite chega no acampamento destruído, que se encontra vazio, mas com sua habilidade consegue ver uma trilha de pegadas, percebendo que o grupo das Gal está vindo em sua direção, o que lhe faz tentar sair correndo, não querendo perder sua tranquilidade, mas elas acabam o vendo e pedindo para que ele espere por favor. Ao ouvir aquilo, Haruka para surpreso, já que elas nunca pediriam por favor em seu mundo normal, então ele para escutar as garotas, que lhe perguntam onde estão os otakus. Nisso ele questiona o que elas desejam com eles, ficando sem entender nada ao ouvir que elas querem se desculpar, contando entenderem agora que eles estavam certos esse tempo todo e sabem que só sobreviveram até agora por causa deles. Porém Haruka acha que elas não podem alcançá-los, já que não sabem sequer como sair da floresta ou caçar monstros. Por isso questiona se elas vão realmente persistir os procurando para pedir desculpas ou desistir, porque sente que estaria fazendo um desserviço aos otakus se não verificasse se elas estão falando sério. Mas as garotas acabam chorando com medo do que pode acontecer se elas ficarem sozinhas, por isso lhe pedem para que eles ensinem a sobreviver na floresta. Isso acaba ativando sua habilidade de subjugar, fazendo todas as garotas lhe seguirem como servas sem vida em seus olhos, que lhe ajudam a derrotar os monstros enquanto lhe trazem os drops como cachorros com frisbees. Então acaba reparando em um machucado na garota e decide lhe dar uma poção de cura, mas a garota não sabe o que fazer e joga nele, o que o deixa irritado, vendo que aquilo cheira mal e vai lhe deixar fedendo por um bom tempo, o que o leva a crer que se sua representante visse aquela situação ficaria muito irritada com ele. Nisso fica pensando em maneiras de cancelar o subjugar sem notar a representante lhe chamando, até que ela grita fazendo ele lhe notar. Enquanto isso o grupo dos delinquentes reflete que as garotas ainda estão próximas do antigo acampamento, mas primeiro decidem se livrar dos problemas. Nisso as outras garotas aparecem cansadas de tanto correr seguindo a representante, enquanto ela reclama com Haruka por ele não lembrar seu nome mesmo se conhecendo desde o jardim de infância, e acaba notando as outras garotas desejando saber o porquê delas estarem tão estranhas, o que deixa o garoto
garoto envergonhado sem saber como vai explicar aquilo. Então conta tudo sem saber como subjugou as meninas, o que faz todas lhe encararem com seu olhar gelado enquanto a representante surta achando que isso só deveria ser usado em monstros. Nisso ele tenta ir embora, mas as garotas não deixam e a líder vai falar com sua colega, que acaba saindo daquele transe, o que deixa a representante feliz, decidindo perguntar a elas o que aconteceu enquanto deixam o rapaz esperando. Ao ver aquilo, Haruka fica entediado e decide tentar expandir sua casa enquanto espera, desejando construir um porão, mas algo dá errado e ele acaba indo parar debaixo da terra, onde a representante o encontra. Ele tira de lá contando já saber que ele está ali para ajudar, pois ouviu isso das garotas, por isso todas lhe agradecem. Após isso ele decide voltar para casa, deixando a representante surpresa em saber que o rapaz tem uma casa naquele lugar, questionando se por acaso ele teria nascido naquele mundo. Mas o rapaz conta apenas ter decidido fazer uma em seu tempo livre. Então todas as garotas se reúnem para decidir o que fazer, e quando questionam quantas pessoas cabem na casa, Haruka diz aproximadamente 240 se adicionar o espaço da cozinha e do banheiro. Saber disso deixa as garotas animadas, que acabam pedindo para ficar em sua casa por um tempo, já que até agora elas só têm vivido no modo de sobrevivência naquele lugar. O garoto inicialmente fica em choque, mas acaba gostando da ideia de ter várias garotas do ensino médio em sua casa. Então segue em frente andando bem rápido enquanto sua skill vai lhe mostrando o caminho como um GPS. Então enfim chegam em sua casa, que deixa as garotas ainda mais animadas do que os otakus, vendo que agora vão poder abandonar a vida de barracas. Logo em seguida todas se unem para tomar um bom banho, deixando Haruka envergonhado, achando que passar tanto tempo na floresta as transformou numas selvagens. Em seguida decide dormir em sua tenda isolado, mas a representante aparece lhe agradecendo pela hospitalidade, revelando que desde que todos os meninos foram embora elas ficaram preocupadas. Por isso é reconfortante poderem se sentir à vontade novamente com um banho e comida quentinha. Mas se sente mal por não poder ajudar e fazer algo da mesma forma que os otakus fizeram. Porém seu amigo lhe conforma, mandando não se comparar com eles, já que os otakus passaram a vida toda se preparando para esse momento e na verdade eles que são os estranhos naquele lugar. Isso faz sua amiga se sentir melhor, o agradecendo por isso, mas nota que pelo garoto ter uma casa, comida e conseguir derrotar monstros, isso torna ainda mais estranho que os otakus, o que deixa Haruka impressionado pela perspicácia da garota. Em seguida todas as garotas vão para a cama e ela lhe deseja bons sonhos, porém Haruka reflete que definitivamente não vai conseguir dormir aquela noite, estando muito animado para isso. No dia seguinte é despertado por uma garota que informa estar pronto o café da manhã, mas ele diz preferir ficar mais um tempo dormindo. Nisso ela se aproxima desejando saber se ele realmente não pretende se levantar, contando ter peixe e cogumelos pro café, o que deixa Haruka tão animado que se bate nela. Em seguida começa a devorar o peixe, ficando muito feliz, pois essa é a primeira vez que prova carne desde que chegou naquele mundo. Porém a representante não entende o motivo disso, afinal ele mora do lado de um lago e pode pegar peixes quando quiser. Nisso Haruka explica já ter tentado, porém eles são muito escorregadios e acabou não conseguindo pegar nenhum, por isso deseja saber como elas fizeram isso. Então outra aluna lhe mostra sua habilidade de raios, que joga no lago, fazendo com que muitos peixes acabem na superfície. Ao ver aquilo Haruka fica impressionado, lhe pedindo para fazer de novo o que ela tende, criando outra esfera elétrica. Porém dessa vez Haruka a encapsula com sua habilidade de empacotar e joga no rio, conseguindo abater muitos peixes. Desse modo o sistema lhe informa também ter adquirido a habilidade de raio. Aquilo deixa a representante muito curiosa, ficando impressionada ao ouvir Haruka explicar que pode adquirir outras habilidades usando sua skill de empacotamento, mas acha incrível que seu amigo possa adquirir novas magias assim. No entanto ele acha não ser nada demais, afinal ele é só uma pessoa que pegou as piores habilidades que sobraram e sente que quase fez xixi ao sentir toda aquela energia crepitante. Após isso questiona sua amiga sobre o que farão e ela conta estarem pensando em ir para a cidade, o que faz ele se recordar das garotas dizendo estar caçando os otakus, o que elas negam terem falado assim, pois só querem agradecê-los. Nisso a representante conta estar pensando em fazer todas subirem de nível antes de partirem, então Haruka decide ajudá-las e antes de começar deseja saber o nível delas, ficando surpreso ao saber que todas estão entre o nível 16 e 21, já que ele é apenas um nível 7. Em seguida acha um grupo de kobolds de baixo nível as mandando derrotarem eles como forma de começar o treino, e ao vê-los elas ficam muito confiantes em suas habilidades, porém acabam tomando uma surra dos kobolds que zombam de suas caras. Depois dessa derrota elas se reúnem em sua tenda para fazer uma reunião estratégica, contando terem perdido porque ele não havia avisado que eles mordiam. Então partem mais motivadas a derrotá-los da próxima vez, porém uma garota fica para se desculpar pelo que fez mais cedo, pois estava apenas lhe testando, se recordando que quando os delinquentes atacaram quase lhe pegaram, o que a deixou traumatizada. Por isso ficou preocupada com a possibilidade dele lhes atacar também, mas agora sabe que ele não é como os outros e avisa que
que irá lhe acordar no dia seguinte quando o peixe estiver pronto. No dia seguinte aproveita seu peixe enquanto escuta as garotas pretendendo se vingar dos kobolds, porém a representante as manda treinar antes disso. Então todas começaram lutando contra goblins, mas acabaram perdendo rapidamente. Depois de algum tempo finalmente vão ter sua revanche contra os kobolds. Mas antes da luta começar, algumas fingem estar doentes e outras dormem para fugirem da luta, deixando Haruka em choque vendo que o treino da representante não está funcionando. Nisso um kobold ataca, mas dessa vez a garota defende com sua espada enquanto a líder das Gal manda para longe com um chute. Então as garotas usam o que aprenderam no treino e enfim conseguem derrotar os kobolds. Nisso todas comemoram juntas e agradecem o kobold pela ótima batalha. Ao ver aquilo, Haruka fica aliviado vendo que elas conseguiram vencer sem muito esforço e acha que agora pode finalmente voltar para sua vida isolado. Então a representante surge lhe agradecendo por toda a ajuda, pois agora estão finalmente prontas para irem para a cidade junto com ele, porém ele nunca disse que ia junto. Já no dia seguinte todas estão preparadas para partir enquanto Haruka manda a garota colocar mais cogumelos no saco, deixando a representante desesperada com o tamanho daquilo. Então todas partem rumo à cidade enquanto observa Haruka reflete que não dá para saber o que vai acontecer, por isso é bom todos estarem preparados. Já à noite um rapaz corre desesperado e ao se ver encurralado diz ao homem não ter as habilidades que ele deseja, por isso o encapuzado decide lhe dar um fim naquele lugar. No dia seguinte eles continuam caminhando enquanto Haruka reflete que precisa manter o grupo das garotas seguro do grupo dos delinquentes que estão as perseguindo e para isso primeiro precisam sair da floresta. Nisso acabam se encontrando com um grande orc que deixa todas assustadas e ele manda as garotas se protegerem e prestarem atenção nele para aprenderem a como combater. Logo em seguida acaba sumindo do campo de vista do orc enquanto reflete já ter ouvido dos otakus que esse tipo de criatura é muito resistente a ataques físicos, mas podem ser derrotados facilmente por magia. Então decide conferir suas skills observando uma chamada magia grande que envolve os 4 elementos, o que lhe faz lembrar ter conseguido 3 desses 4 elementos usando sua habilidade de embalagem apenas mexendo na terra e limpando a casa. Enquanto pensa, o orc consegue lhe achar e começa a desferir vários ataques que quase acertam o rapaz, então ele decide revidar e dá com o graveto na nuca do orc que o faz cair, deixando Haruka impressionado já que achava que ataques físicos não eram eficientes. Mas as garotas acabam lhe encarando fazendo-se desculpar prometendo usar magia assim como os otakus haviam dito. Então decide usar sua habilidade de fogo arremessando na cara do orc que cai, deixando Haruka confuso já que pensou que iria necessitar de muita magia. E ao ver aquilo as garotas brigam com ele pois o acham forte demais e desse modo não vão conseguir aprender nada. Mais tarde todas aproveitam para jantar enquanto Haruka cria algumas armadilhas com sua magia da terra para afastar os inimigos. E considera que isso aliado à sua tenda que afasta os bandidos e concede percepção deve ser o suficiente para cuidar das garotas. Então decide checar o mapa, que é uma nova habilidade derivada da sua habilidade de avaliação, e tenta analisar qual o melhor caminho a seguir visto que mais à frente o rio começa a serpentejar. Porém o mapa dá um alerta de algo se aproximando que Haruka logo pensa que possam ser os delinquentes, mas para sua sorte são só os atletas que ele chama de bobos enquanto eles pedem para que não os chamem assim. Nisso a representante acaba ouvindo a zoada e vai conferir enquanto Haruka tenta saber o que os rapazes querem ali, supondo que se eles estiverem atrás das garotas também isso significa que além de bobos também são estranhos. Mas eles discordam disso e dizem que não estavam as perseguindo, na verdade só vieram encontrar com eles, o que faz Haruka pensar que aquilo tá parecendo uma história de yaoi, fazendo os rapazes terem que negar novamente. Em seguida Haruka tenta saber o motivo pelo qual eles estão se escondendo das garotas e eles dizem ser porque não podem confiar em ninguém, porque entre os estudantes existe alguém com uma habilidade mais assustadora do que as que os delinquentes tinham. Ao ouvir isso Haruka se recorda de uma habilidade, deduzindo que eles estão falando da habilidade de sequestrar, o que os atletas confirmam, explicando que os delinquentes fizeram um grande alarde sobre as habilidades de marionete e charme, mas nunca falaram nada sobre o sequestrar, o que só pode significar que eles não têm mais, com certeza está com outra pessoa. Nisso Haruka os manda ficarem calmos, aproveitando para questionar o que eles fariam se ele tivesse habilidade, o que faz os atletas contarem que ficariam muito aliviados por confiarem nele e questionam se ele realmente tem. Mas Haruka nega, explicando ter conseguido apenas a habilidade de subjugar, o que os atletas consideram ainda pior, mas mesmo assim por estar com Haruka eles não têm medo e de qualquer forma acham que o rapaz vai continuar sozinho, então se despedem contando apenas terem vindo avisar sobre isso. E agora retornarão à floresta para ficar de olho nos delinquentes, mas antes de ir pedem a Haruka para dizer à representante que eles sentem muito. Então partem e Haruka os manda pedirem ajuda aos goblins caso precisem, pois mesmo sendo bobos acha que eles vão se dar muito bem. No dia seguinte todas as garotas acordam tão animadas para seguir viagem que fazem Haruka pensar que pode
podem ter comido alguns cogumelos estranhos no café da manhã. Nisso ele vai para a floresta e a representante o alcança para conversarem sobre os rapazes da noite passada, e ao ouvir isso Haruka dá o recado dos atletas que pediram desculpas. Mas não é sobre isso que a representante deseja conversar e tenta dizer algo, mas acaba ficando com muita vergonha. No entanto, Haruka já sabe que ela quem tem habilidade de sequestro, deixando a garota espantada querendo saber como ele descobriu, já que esse era um segredo que mantinha com o grupo dos otakus. E Haruka conta só ter precisado olhar uma vez para descobrir, diferente dos atletas que são bobos demais para perceber. Nisso ela questiona o porquê dele ter ajudado se já sabia disso, afinal sua habilidade é aterrorizante por lhe dar o poder de roubar as habilidades de outras pessoas, tirando suas vidas, por isso quer saber se ele não tem medo. Mas Haruka não vê motivo algum para ter medo, e prova disso são os otakus que selaram as habilidades dos delinquentes, mas não fizeram nada com a dela. A garota não entende, mas ele segue explicando que os rapazes devem ter ficado aliviados, assim como ele, por descobrir que é justamente ela quem está com essa habilidade, por não ser necessário se preocupar. Essas palavras de confiança fazem a representante ir às lágrimas, e Haruka aproveita para zoar, vendo que ela anda chorando muito ultimamente, mas ela diz ser culpa dele, o que faz o garoto sair correndo dizendo não ter feito nada. Mas a representante acha que ele fez bastante coisa e é muito grata a ele. Mais tarde eles finalmente fazem uma pausa da caminhada e Haruka aproveita para oferecer o seu suco de baga por um preço bem bacana, porém as garotas não têm dinheiro, o que faz com que uma ofereça outra coisa em troca do suco, deixando Haruka animado. Mas a representante dá um sermão nele para não cobrar de seus amigos, deixando a garota triste porque queria um suquinho. Logo após seguem andando pela mata até que Haruka avista um rio e decide tentar algo, então deixa tudo nas mãos da representante, acreditando que ela vai saber se virar enquanto vai explorar um pouco. Em seguida sai correndo e ativa sua habilidade de enrolar magia, que envolve todo o seu corpo, e ativa sua habilidade de peso, que lhe deixa muito mais leve, permitindo que ele possa saltar pelas árvores cada vez mais alto, o fazendo chegar a pensar que pode voar. Então salta muito alto, conseguindo ter uma boa vista da floresta, mas acabou se esquecendo de como funciona a gravidade e acaba dando de cara com o chão, percebendo que se não fosse pela sua habilidade de enrolar magia para melhorar sua capacidade física, provavelmente ele não teria sobrevivido. Então volta pro acampamento, onde a representante lhe dá um sermão, vendo que ele conseguiu ficar todo machucado apenas explorando, e questiona se por acaso ele não sabe usar sua habilidade de comunicador de empresa. No entanto, Haruka não está acostumado a se comunicar por viver sempre de forma solitária, mas pelo menos sua aventura serviu para conseguir um monte de bagas para fazer suco, o que deixa a outra garota muito feliz, doida para provar. No dia seguinte, graças à sua exploração, conseguiram fazer muito progresso, encontrando uma garota perdida pelo caminho, fazendo uma pausa para se refrescarem e encontrando vários orques. Mas depois disso tudo, finalmente conseguiram sair da mata, o que deixa as garotas muito felizes por estarem mais perto da cidade agora, e Haruka reflete que agora que estão em campo aberto é melhor ficar mais atento. E ao olhar o horizonte percebe que aquelas colinas bloqueiam sua visão, então olha seu inventário, descobrindo uma nova habilidade chamada passeio aéreo, que derivou de sua habilidade de caminhar, deixando a representante em choque ao ver seu amigo subindo tão alto, e ao notá-la ele avisa que vai conferir se o caminho à frente é seguro. Então usa sua habilidade descobrindo um grupo de pessoas que está cercado por lobos e conta isso à representante, que decide ir ajudá-los. Mas Haruka sabe que ser atacado não significa que sejam pessoas boas, por isso questiona o que elas farão caso eles sejam maus. Nisso a representante avisa que se eles forem maus ela vai lutar, mas caso não sejam eles precisam ajudá-los. Ao ouvir aquilo, Haruka decide ajudar, pois já sabia que a garota falaria aquilo. No entanto, as habilidades que usou no dia anterior não vão dar conta de chegar lá a tempo, por isso precisa criar algo novo, então usa o enrolar magia para fortificar seu corpo, enquanto usa o peso para ficar mais leve, então decide usar sua magia elemental de vento para criar um pequeno tornado para lhe impulsionar. Em seguida vai usando sua caminhada aérea, só que quando olha para trás percebe a representante presa nele, que conta ter sido pega pela magia de vento. Nisso ela alerta que precisam parar, mas Haruka avisa que humanos não foram feitos para pararem tão rápido, então acabam se chocando contra o chão, derrotando todos os lobos no processo, o que faz todos os aventureiros lhe agradecerem por ele ter salvo todo o grupo. Então Haruka questiona o porquê deles estarem sendo atacados, então os rapazes explicam que muitos aventureiros têm sido atacados naquela área, por isso a guilda emitiu uma missão que eles aceitaram achando que seria um dinheiro fácil, mas estavam muito enganados, e se não fosse por Haruka a essa hora já teriam virado lanche de lobos. Após isso eles começam a pegar tudo que restou, e o ruivo fica triste vendo que agora não vai ter como pagar sua conta no bar. E enquanto espera as garotas chegarem e a representante de classe acordar, Haruka decide oferecer cogumelos aos seus novos amigos, que ficam muito felizes já que aquele é um tipo muito raro de cogumelo e o garoto está dividindo com eles. E explicam que aqueles cogumelos
capítulos se chama Caps de resistência que revigoram o corpo de todos após comê-los. Nisso a representante acorda enquanto Haruka reflete estar incomodado ao ver aqueles velhos num grupo com aquelas garotas e se prepara para dar uma lição neles enquanto a representante o manda não ficar caçando briga. Algum tempo depois as garotas finalmente chegaram ficando muito felizes ao verem elfas pela primeira vez e após isso todos foram levados até a cidade de Omuri que deixa as garotas muito animadas. Então Haruka decide criar uma linha que elas devem passar para marcar essa nova fase. Já no grupo dos delinquentes eles finalmente conseguem pegar nível o suficiente e decidem que agora é hora de ir atrás das garotas se vingar, porém seu companheiro sugere que eles desbloqueiem suas habilidades seladas antes. O que eles consideram uma ótima ideia, mas vão precisar de alguém que saiba usar habilidades de selo, então primeiro decidem ir atrás do grupo dos otakus por saberem que eles conseguem fazer isso. Enquanto isso o grupo dos atletas acabam ouvindo tudo. Ao entrarem na cidade as garotas ficam fascinadas com a quantidade de pessoas e itens que elas podem comprar nas barracas, porém Haruka não se sente confortável por não ser o lugar ideal para um solitário que nem ele, mas está feliz por ter conseguido levar as meninas até ali e sente que agora talvez elas não precisem mais dele. Nisso a representante pede ajuda de seu amigo para ajudar a controlar as garotas, mas ao ver percebe que o rapaz está relaxado demais, então usa seu apito para reunir o grupo e começa a explicar o plano do que farão na cidade, que começa com elas indo até a guilda de aventureiros se registrar para logo em seguida vender os itens que coletaram na floresta e por fim procurarem uma boa estalagem para dormir. Além disso também podem perguntar sobre os otakus depois, o que faz a líder das Gal questionar se os garotos são só uma missão paralela para a representante, o que ela nega, mas Haruka acha que a garota está interessada demais nos otakus, mas ela nega também. Após isso todos se dirigem à guilda, onde está repleta de pessoas mal encaradas que os observam enquanto um dos rapazes que Haruka salvou o chama avisando que o chefe está à sua espera, então se despede das garotas que vão se registrar e sobe. Ao chegar lá se depara com um homem cuja aparência indica ser alguém problemático, mas ao contrário do que espera o homem apenas lhe agradece por salvar o grupo mais cedo. Isso deixa Haruka muito aliviado porque achava estar encrencado, mas no fim não era nada demais e decide aproveitar o momento para trocar seus cristais por dinheiro. Só que ele despeja uma quantidade exorbitante de cristais deixando a atendente assustada enquanto pede um tempo para analisar todos. Nisso as garotas lhe chamam para avisar já estarem todas registradas, o que os aventureiros já imaginavam que aconteceria por serem todas de nível 30 e até a expressão dos outros aventureiros mudou ao verem que as garotas são fortes. E logo mandam que Haruka vá se registrar também, enquanto vai sua amiga conta a todos saber que Haruka será um grande aventureiro porque nenhuma delas estaria ali se não fosse pelo garoto. Mas dentro da sala ele é informado de que não pode se registrar como aventureiro porque precisa ser nível 10 e ele ainda está no nível 9. Além disso também precisa estar em um grupo, caso contrário será considerado um aventureiro iniciante de nível 20. Para Haruka essa notícia é desoladora, já que o nível 20 ainda é algo muito distante para ele e ainda por cima graças à sua habilidade solitário ele não consegue formar grupo. E ao ver a situação de seu amigo a representante decide tomar a responsabilidade de proteger o grupo até a estalagem que a guilda preparou para eles, mas quando chegam lá Haruka fica constrangido desejando saber se aquilo é um hotel do amor. Logo em seguida todos se ajeitam para dormir enquanto a garota pensa no líder dos otakus questionando onde ele e seus amigos estão. No dia seguinte todas tomam o café da manhã enquanto se animam com a informação da representante de que possui muitas coisas para comprar na cidade e ao ver que todas estão bem Haruka cogita ir embora após pegar seu pagamento. E chegando na guilda recebe 8 milhões de eres, que representa tudo que a guilda tinha no cofre, mas ainda não é pagamento suficiente por todos os cristais, por isso o chefe sugere pagar em parcelas, o que Haruka acaba aceitando. Além disso também é informado que aquele pagamento inclui o cumprimento da missão de derrotar os lobos, fazendo Haruka entender que está muito rico. Nisso a atendente explica que de acordo com a tabela de valores ele trouxe itens muito fracos numa grande quantidade, por isso conseguiu tanto dinheiro. E agora que tem dinheiro todas decidem fazer compras, então o aventureiro chama Haruka prometendo-lhe levar num lugar que ele vai gostar muito, que faz o rapaz pensar em decências, se perguntando se realmente está certo ir num lugar assim àquela hora do dia. Mas na verdade o rapaz lhe leva até uma loja de itens pouco conhecida que coleta itens especiais de masmorras, o que torna essa loja perfeita para tipos menos comuns como ele. E apesar da aparência suspeita do vendedor, o aventureiro garante que ele é um homem bom. Nisso Haruka começa a testar diversos itens, ficando feliz pela sua primeira maratona de compras em um isekai. Então acaba se deparando com um colar chamado de Serve 7, título esse que sua habilidade conjunto Vila também possui, por isso questiona o lojista o que isso significa e o homem explica significar que aquele colar possui a capacidade mágica de unir até 7 itens em um só.
para usar tudo de uma vez. Saber disso deixa o garoto feliz, pois já que sua habilidade também faz o mesmo, isso significa que pode unir um grande número de itens, porém sua amiga parece avisando já estar tarde demais para fazer compras. Mas o garoto pede para comprar só mais aquela videira que começa a brilhar, o que assusta Haruka, que acaba derrubando tudo e unindo os itens sem querer. Ao ver aquilo, o vendedor entra em choque vendo o prejuízo que teve, pois tudo aquilo valia 10 milhões para a surpresa de Haruka, que só tem 8 milhões e se desculpa por isso. No dia seguinte ele se lamenta explicando terem conseguido fazer o vendedor aceitar os 8 milhões, mas agora está totalmente sem dinheiro e com mais itens do que gostaria. Então pensa em sair, mas se lembra que estrangeiros só podem sair caso se tornem aventureiros e peguem uma licença, e caso ele tente sair na surdina tem certeza de que as garotas não permitirão. Mas como não foi feito para viver na cidade, decide usar sua velha capa agora combinada com o manto da invisibilidade e passar despercebido por todos para fugir da cidade. E decide fazer isso pulando o muro da cidade, mas se assusta ao ver as garotas que brigam com ele por tentar pular o muro, só que ele nota que está faltando uma delas. A naturalista, que não gosta de usar roupas e já está pronta para tirar tudo e testar novas roupas, mas seus amigos dizem que ela deve permanecer de roupa, o que ela afirma já está usando, porém só está com meio vestido, que a deixa triste. Então Haruka vai lhe consolar achando ter dito algo muito duro. No dia seguinte as garotas decidem ir para sua primeira missão como aventureiras e não deixam Haruka ir junto por ter tentado fugir no dia anterior. Nisso ele promete que irá ficar ali esperando elas voltarem, porém estava mentindo, e logo que elas saem ele usa sua capa para fugir. E agora que está do lado de fora corre rumo à floresta, passando por uma vila destruída e goblins que ele ignora para voltar logo para a floresta. Então acaba se deparando com uma garota em perigo numa carruagem, mas acaba decidindo para a floresta, porém um dos bandidos o impede de prosseguir, avisando que todas as provas devem ser eliminadas. Mas Haruka não deseja perder tempo com eles, então dispara uma rajada de chamas impressionante de seu cajado, que foi atualizado por causa da videira, e se uniu ao graveto de fogo que ele tinha. Ao verem aquilo, os bandidos acham que o rapaz é um mago, por isso decidem usar seus ataques corpo a corpo, só que de nada adianta e o rapaz revela não possuir nenhuma especialização, o que deixa os bandidos chocados vendo que é verdade. Mas mesmo assim o garoto é apenas um nível 9, então decidem usar suas habilidades de armas para acabar com ele. Nisso lançam diversos ataques produzidos de formas diferentes visando fatiar e destruir seu oponente, porém devido à forma como se movem e ao número de vezes que estão usando aqueles golpes poderosos em pouco tempo, os bandidos ficam exaustos. Após derrotar os bandidos, a garota vem lhe agradecer contando se chamar Merielle, filha de um nobre de uma cidade próxima. Mas não sabe se lhe agradecer ao certo, visto que os bandidos se auto-derrotaram, e além disso o rapaz ainda queria ter ido embora, mas mesmo assim ficou para ajudar de todo modo. Diz que ele possui sua gratidão e pergunta seu nome. E após se apresentar, a garota pede para que ele a acompanhe, explicando estar com medo depois desse ataque e promete uma grande recompensa por isso. Então durante a viagem ela questiona de onde Haruka estava fugindo e ele explica estar indo embora de uma cidadezinha esfarrapada de estalagens extravagantes e segue detonando a cidade de toda forma possível. E considera que o senhor de uma cidade assim também deve ser tão esfarrapado quanto, o que faz a garota chorar contando ser a filha desse senhor esfarrapado. O que deixa Haruka desesperado, percebendo que aquela carruagem se dirige à mesma cidade de onde estava saindo, por isso tenta fugir, mas a garota está decidida a lhe mostrar que sua cidade não é tão esfarrapada quanto ele pensa. Enquanto isso, o grupo dos atletas enfrenta o grupo dos delinquentes, avisando que não os deixarão chegar nas garotas, mas rapidamente um dos atletas é derrotado de forma definitiva. Ao verem aquilo, os delinquentes atacam partindo a arma do rapaz, que não liga, se aproveitando da espada caída do líder deles para finalizar todos os delinquentes de uma vez. Aquela cena assustadora faz todos os atletas baterem em retirada, mas acabam tendo a fuga interrompida pelo homem que se dirige ao grupo. Enquanto isso, Haruka grita desesperado, não querendo voltar para a cidade, o que deixa a garota triste, fazendo ele acabar aceitando voltar. Nisso chega numa grande mansão onde acaba ficando nervoso por estar ali, por isso decide ir embora, mas a garota lhe para querendo saber onde ele estava indo, já que ela havia pedido para que esperasse enquanto ela se trocava. Então Haruka tenta usar uma desculpa esfarrapada que não cola, porque ela sabe que ele pretendia fugir, mas não vai deixar que ele saia antes de lhe mostrar seu agradecimento por ele tê-la salvado. E começam com um grande banquete que deixa Haruka muito animado, embora a princesa comece a sentir um pouco de raiva ao vê-lo comer.
Então lhe entrega uma grande quantidade de dinheiro e já que o garoto não possui identificação também lhe providencia uma identidade que permitirá que ele possa entrar e sair da cidade sem problemas. Só que enquanto ela fala fica decepcionada ao ver que Haruka só quer saber da comida mesmo que ela tenha se arrumado especialmente para ele. No dia seguinte as garotas ficam muito curiosas para saber onde Haruka foi mesmo com ele já tendo explicado apenas ter sido convidado para um jantar na casa do senhor daquela cidade. O que deixa a representante muito curiosa pois não sabe o que Haruka fez para merecer tal honraria. No entanto a outra garota as avisa que precisam cumprir a missão do dia e antes de sair a representante lembra Haruka que ele ainda não pode sair da cidade por isso deve esperá-las. Mas logo após saírem Haruka retoma o seu plano de sair da cidade e antes de fazer isso decide gastar um pouco do dinheiro que ganhou para comer, comprar itens e ao fim deixa uma carta para a representante explicando para onde foi. Então finalmente vai embora passando pelos lugares que já conhece tão bem enquanto usa sua capa para passar despercebido pelos inimigos. Porém acaba sendo surpreendido por uma orc que derrota com um golpe mas estranha o fato de ter um ali já que só costumam aparecer nas profundezas da floresta. Apesar disso sente que seu item é muito útil lhe permitindo aumentar alguns status. Um pouco mais à frente acaba se deparando com marcas de combate que supõem ter sido entre os atletas e os delinquentes então segue o rastro no chão a toda velocidade até que se depara com o grupo dos atletas muito machucados. O que lhe deixa triste mas ao ver que ainda estão vivos usa todas as suas poções de cura que faz o rapaz despertar questionando se as garotas estão bem o que Haruka confirma dizendo ser graças a eles. Após melhorarem explicam tudo o que aconteceu a Haruka contando quão forte o homem é e sobre o fato dele ter roubado suas armas e agora irá perseguir a representante por ela ter a habilidade sequestrar. Ao ouvir isso Haruka fica em choque pois somente ele e os nerds sabiam sobre essa habilidade por isso questiona como os rapazes descobriram e eles dizem ter sido porque o rapaz que os atacou ficava perguntando pela representante, o que significa que ela quem possui essa habilidade mas o rapaz não sabe onde ela está. E por algum motivo ele os deixou vivos o que faz Haruka achar que eles deveriam ter ido buscar por ajuda no entanto os rapazes decidiram esperar o rapaz lhe seguir pelo rastro que deixaram assim lutarão todos juntos para derrotar o inimigo. E com a ajuda de Haruka possuem certeza de que vencerão. Ao ver aquela situação Haruka reflete que tudo o que desejava era poder viver sozinho na floresta mas agora as coisas acabaram mudando muito por isso manda que seus colegas deem fora de lá enquanto ele lutará sozinho. Os rapazes embora relutantes acabam aceitando a ordem de Haruka que também os manda se desculparem com as garotas enquanto reflete que embora fosse melhor tê-los por perto caso todos caíssem não sobraria ninguém para proteger as garotas. Por isso lutar com esse inimigo é um trabalho que terá que fazer sozinho e decide ficar mais durão com o pouco tempo que lhe resta. Já na cidade as garotas procuram por ele sem sucesso mas como ele deixou uma carta sabem que está bem por isso decide focar em upar e melhorar suas habilidades. Enquanto isso Haruka se lembra dos atletas lhe explicando sobre o funcionamento das habilidades de armas e como elas deixam a guarda aberta por não poderem ser canceladas. O que lhe faz chegar à conclusão de que precisa de uma nova habilidade que aproveite essa brecha para derrotar seu oponente. Nisso surge um Goblin de nível alto farejando o chão para a sorte de Haruka que deseja upar um pouco e logo ataca as criaturas mas não ganha XP suficiente. Então surge o Rei Goblin para sua surpresa lhe atacando diversas vezes mas ele consegue desviar adquirindo a habilidade de esquiva por ter combinado evadir com sua capa de fuga. Desse modo consegue se esquivar de todos os ataques seguintes o que lhe faz perceber que precisará de algo novo para vencer. Então une várias habilidades em seu cajado e parte para cima do Goblin o derrotando. Algo que lhe deixa muito feliz vendo que mesmo tendo as piores habilidades ainda pode obter algo novo se combiná-las assim como fez das outras vezes. Mas enquanto estava distraído um Goblin de nível 50 surge sem que ele notasse fazendo o garoto ficar em pânico visto que ainda é apenas um nível 9 sem a menor chance de vencer aquilo. Porém desistir não é uma opção por isso reúne novamente todas as suas habilidades e avança em direção ao Goblin acertando um golpe na velocidade da luz. Porém mesmo após ser atingido o Goblin volta a se levantar cambaleante e desfere vários ataques usando sua habilidade com armas. Nisso Haruka consegue lhe acertar outro golpe que causa dano à criatura que começa a se curar e vendo aquela situação Haruka percebe que vai precisar criar uma nova habilidade. Então é atingido por uma onda de destruição que destrói as árvores atrás dele deixando
Haruka com o corpo debilitado. No entanto, sabe que não pode desistir porque tem pessoas que contam com ele, por isso parte pra cima dando tudo de si. Ao raiar do dia finalmente consegue derrotar o Goblin e upar pro nível 11. Além disso, também conseguiu ganhar algumas habilidades, entre elas a que mais queria, que foi sua habilidade criada que não precisa de preparação para ser conjurada. Em seguida vemos o vilão se aproximando até que se encontra com Haruka, revelando ser Tanaka, o homem que Haruka já havia visto ao lado dos delinquentes antes. Enquanto isso, as garotas voltam para a cidade exaustas de tanto upar e se deparam com vários aventureiros na entrada que logo reconhecem e vão até eles chocadas pelo estado dos rapazes. Mas eles explicam estar bem, no entanto seu amigo Haruka está lutando sozinho na floresta. Já Tanaka fica decepcionado por encontrar o garoto, já que esperava que os rapazes que deixou escapar lhe levassem até a representante. Mas agora que sabe que foi enganado, se sente um bobo, já que deu muito trabalho enganar os delinquentes para que fizessem o que ele queria, pois tinha manipulado todos desde o início. Nisso Haruka questiona o que ele fez com os outros alunos além dos delinquentes e atletas, e Tanaka conta já tê-los eliminado. Mas agora isso não importa porque tem um encontro importante com a representante, por isso não pode ficar perdendo tempo com um perdedor que só tem as piores habilidades. Porém Haruka aponta seu cajado para o rapaz, que lhe manda ficar fora disso, afinal ele é só um solitário, mas Haruka não vai fazer isso porque até mesmo um solitário possui pessoas que deseja proteger. E ao saber disso, Tanaka decide eliminá-lo também. Então Tanaka lança diversas pedras no garoto, seguidas por sua habilidade de interferência que debilita a movimentação do adversário, enquanto reflete que Haruka nunca vai ganhar dele, pois sabe que as únicas habilidades que restaram pro garoto foram as piores. Porém Haruka consegue desviar para a surpresa de Tanaka, que ataca incansavelmente parabenizando Haruka por ele ter certa habilidade, e antes de eliminá-lo decide perguntar quando Haruka começou a desconfiar dele. Ouvindo o questionamento, Haruka revela já saber que ele tinha um plano quando se aliou aos delinquentes, afinal um gênio da matemática como ele não ficaria perto de gente assim sem um bom motivo, por isso deseja saber quando ele começou o plano. Nisso Tanaka revela ter sido quando perdeu a chance de pegar a habilidade de sequestrar. Naquele momento ele percebeu que se usasse os delinquentes corretamente ainda teria uma chance de sair por cima, principalmente graças à sua habilidade de interferência. E agora que já falou demais, decide eliminar logo Haruka com uma magia de fogo, mas não contava que Haruka iria conseguir absorver sua magia graças ao efeito da videira, que possui a habilidade de absorver efeitos mágicos. Em seguida Haruka ataca aproveitando a abertura na defesa do rapaz, mas era tudo um blefe de Tanaka, que bloqueia o seu ataque e com sua magia invoca várias armas daqueles que derrotou e parte para cima do rapaz atacando com diversas de suas armas. Essa sequência de ataques com padrões completamente distintos acaba deixando Haruka pressionado sem conseguir identificar os padrões que se alteram tão rapidamente, e logo acaba sendo acertado por um golpe que o joga longe. E vendo que o rapaz consegue usar tantas habilidades, Haruka deduz que ele possui a habilidade Copycat, que permite ao usuário copiar a habilidade de outro, por isso ele está atrás da representante para copiar sua habilidade, sequestrar e depois pegar a original. Tanaka confirma tal explicação, desejando roubar as habilidades de todos, após isso se tornando o mais forte de todos e não deixará que Haruka interrompa seu plano. Nisso Haruka percebe que não pode ficar apenas aguentando os ataques, mas quando ataca o rapaz consegue se esquivar com uma ilusão, deixando Haruka numa situação complicada. E vendo que o rapaz não possui forma de vencer, Tanaka ataca, mas era um blefe de Haruka, que se esquiva já tendo entendido que o rapaz só consegue usar a mesma habilidade 3 vezes, por isso só lhe atacou 2 vezes com cada habilidade copiada. Pois depois do terceiro uso a habilidade some, sendo essa a limitação de sua skill Copycat. Mas Tanaka não liga por ter diversas habilidades que ainda pode usar, porém Haruka já se habituou à sua velocidade, aproveitando para revidar o ataque do rapaz com uma sequência de golpes de seu cajado que o jogam contra a árvore. Nesse momento decide aplicar seu golpe final, já que o rapaz usou toda a sua habilidade de ilusão, mas é parado por um disparo de flecha de Tanaka, que ainda não se deu por vencido, explicando ainda ter uma habilidade OP muito roubada. Então avança tão rapidamente que seus movimentos se tornam difíceis de prever e seu último ataque cria uma grande área de destruição, a qual usa para se esconder, aproveitando-se de uma brecha para envolver Haruka em sua habilidade de veneno, que faz o rapaz cair desvanecido. Desse modo Tanaka fica feliz vendo que conseguiu ganhar, mesmo que o rapaz tenha lhe feito gastar a maioria de suas habilidades, mas não importa muito porque vai poder pegar mais quando conseguir o sequestrar. Porém enquanto parte, Haruka se ergue novamente, deixando o rapaz surpreso, pois sua habilidade tinha 100% de chance de sucesso. Mas ele não contava com a habilidade Bem-Estar de Haruka, que lhe dá resistência contra habilidades que infligem danos por status, e como colocou todos os seus pontos em sorte quando chegou naquele mundo, isso faz com que ele tenha boas chances de resistir a um ataque venenoso. Ao ver aquilo, Tanaka
Tanaka fica incrédulo porque o rapaz até caiu, mas Haruka explica apenas estar atuando porque viu o quanto de esforço o rapaz fez para usar aquela habilidade e não queria estragar o show. Isso deixa Tanaka em choque ainda mais por Haruka conseguir se mover mesmo tendo sido acertado por sua habilidade interferência que limita os movimentos do oponente. Mas para Haruka isso não foi um problema porque treinou muito sua habilidade de marionete, desse modo pôde controlar seu corpo como um ventríloco controla um boneco. Saber disso deixa Tanaka descontrolado, atacando diversas vezes, mas de nada adianta contra Haruka, que está decidido a acabar logo com aquela luta. E ao ver o rapaz ileso, Tanaka se sente profundamente frustrado, pois já tinha tudo calculado para tornar certa a sua vitória, do mesmo modo que 1 mais 1 é sempre 2. Mas Haruka o considera um tolo por pensar assim, aplicando a matemática de seu mundo a um mundo de fantasia, pois nesse mundo 1 mais 1 é pelo menos 2, não existindo uma resposta concreta. Esse argumento faz Tanaka se lembrar da escola, que ele achava um tédio por ser inteligente demais para aquele lugar, até que um dia aquilo ocorreu e ao ver o quadro de habilidades teve a certeza do que queria, mesmo que isso significasse ter que eliminar seu colega para ter todas as habilidades OP. Por isso não pode aceitar perder para alguém com habilidades tão ruins, mas quando ataca Haruka consegue jogar sua espada longe e avança, vendo que ele já deve estar sem habilidades copiadas, mas o rapaz faz sua espada acertar Haruka sozinha. E vendo que agora os movimentos dele estão debilitados, ataca várias vezes, mas Haruka o joga longe, contando ter pena do rapaz que confiou demais nas habilidades OP e desse modo acabou ficando para trás enquanto todos os outros evoluíam. Desse modo finaliza o combate usando sua habilidade inventada, que derrota o garoto, então parte refletindo que mesmo que não possua nenhuma habilidade incrível ainda é um cara muito engenhoso. Porém aquele golpe gastou toda a sua magia restante, fazendo com que não possa usar sua habilidade marionete, o que faz com que sinta toda a dor de seu corpo e não acha que irá conseguir chegar na cidade, por isso se desculpa com a representante e seus amigos. Mas antes de cair, os nerds o encontram e lhe dão uma poção, enquanto explicam terem vindo lhe procurar quando chegaram na cidade e ouviram que ele estava lutando na floresta. Assim que chegam na cidade, ele é recebido por todos, que estavam muito preocupados com ele, e as garotas decidem levá-lo para tomar um banho. Quanto às garotas Gal, elas se desculpam por terem apoiado a expulsão dos nerds naquele momento e agradecem, pois sem eles elas não teriam sobrevivido no início. E ao ver que todos agora estão muito bem, Haruka decide sair de fininho, voltando para sua vida de solitário, mas a representante lhe para, pois não quer que ele vá embora porque ficou muito preocupada com ele. Vendo aquilo, Haruka se desculpa por estar lhe fazendo chorar, mas a garota não está chorando, na verdade está feliz porque ele vai ficar e tomar um sermão de todas elas. Mais tarde, Haruka tem um pesadelo com um ser obscuro, mas logo acorda achando aquele sonho muito esquisito. Logo em seguida vai para a guilda, onde acaba se encontrando com os nerds que estão partindo para uma dungeon, já que as aparições de monstros andam aumentando. Além disso, o objetivo principal deles é encontrar um item mágico que pode mudar a forma como as pessoas veem e pensam de quem o usa. Após isso eles partem, enquanto Haruka reflete já ter derrotado Tanaka e deixado todos a salvo, por isso não tem mais motivos para ficar na cidade e já pode voltar para sua vida isolada na selva. Mas antes que parta, a representante aparece para lhe dar uma bronca e manda ele não fazer nada arriscado como fez no dia anterior. Nisso Haruka promete que isso não irá se repetir, pois acha a representante mais assustadora que Tanaka, algo que lhe frustra muito, pois tudo o que deseja é poder evitar a ira da garota e curtir sua vida sozinho. Esse desejo faz se lembrar do item que os nerds estão procurando e sabe que se ele conseguir todos vão gostar dele, assim ninguém ficará bravo com ele, por isso acaba decidindo ir para a dungeon. Enquanto isso, na casa do senhor da cidade, sua filha questiona o porquê de tanto trabalho e o homem explica ter que se esforçar mais nesse momento, já que com mais aparições de monstros nos arredores o número de comerciantes indo à cidade diminuiu. Nesse momento surge um soldado avisando sobre uma grande horda de orcs se dirigindo à cidade. Ao ouvir isso, Merielle vai até a guilda contar a todos que ficam em alerta para o perigo iminente e a representante se oferece para ajudar, então sai para avisar suas amigas e no caminho se pergunta onde está Haruka. Nisso vemos Haruka indo para a dungeon quando acaba se deparando com a horda de orcs em seu caminho, mas para ele isso vai ser só um aquecimento, então com um único golpe manda ao chão todos os orcs mais fracos. No entanto, o rei orc é bem mais forte, o que faz com que Haruka precise desferir vários golpes para vencer, se perguntando o motivo pelo qual tem tantos monstros assim naquele local. Mas não pode pensar nisso agora porque seu objetivo principal é ir para a dungeon, que ele logo encontra e entra despercebido usando sua furtividade.
Enquanto isso, o pessoal na cidade está preparado para o combate aguardando a horda. Já na dungeon, Haruka fica impressionado com o aspecto do local, que já deve ter visto vários combates, então inicia sua busca pelo item, mas por mais que procure só consegue achar tralhas naquele lugar. Essa frustração o faz pensar em quem poderia lhe dar uma dica sobre onde está o item que busca, e acaba vindo à sua mente o vendedor duvidoso de itens de dungeons e decide ir perguntar a ele. Já na cidade, o grupo continua esperando pela horda e já começam a questionar se a informação que a garota recebeu não teria sido falsa. Nisso surge uma sombra no horizonte, mas é de Haruka, que questiona o porquê de todo aquele alvoroço. Então a representante começa a lhe explicar o perigo que a cidade está correndo, e seus companheiros perguntam se ele não teria visto nenhum orc enquanto esteve fora. E quando Haruka conta já ter lhes derrotado, todos ficam em choque com a situação, então todas as garotas dão uma bronca nele por ficar se metendo nessas situações perigosas. Já na guilda, o pessoal lhe agradece pelo que fez, mas não querem que ele fique se arriscando, pois o número de monstros tem aumentado tanto fora da dungeon quanto dentro. Por isso, em algum momento pode surgir uma grande horda difícil de lidar, então fazem Haruka prometer que não fará essas coisas imprudentes novamente. E com tanta gente de olho em Haruka, seu sonho de viver isolado na floresta está cada dia mais distante, por isso precisa logo daquele item que fará todos gostarem dele. Então no dia seguinte vai até o vendedor, que fica espantado pois não quer ter outro prejuízo, se lembrando do que o rapaz fez da última vez. Mas agora Haruka só quer uma informação sobre o item, que o vendedor reconhece pela descrição, explicando se chamar Anel de Favorabilidade. Saber disso deixa Haruka feliz, querendo saber em que local da dungeon pode encontrá-lo, já que procurou por todo o primeiro andar e não achou nada. E o vendedor lhe explica ser óbvio que ele não acharia nenhum item ali, já que algo assim só pode ser encontrado em andares inexplorados abaixo do andar 50. Mas chegar nesses andares mais baixos não é algo fácil de fazer, pois para liberar o portão é necessário vencer o chefe de cada andar, além de no fim ter que enfrentar o imperador da dungeon. Um ser extremamente poderoso, e caso o rapaz planeje mesmo embarcar nessa missão, precisará de itens e provisões que Haruka logo decide ir comprar. Nisso, os nerds que haviam ouvido toda a conversa avisam a representante, que fica preocupada e receosa, imaginando as coisas que Haruka vai poder fazer caso consiga esse anel, por isso decide partir junto de todos atrás de Haruka para impedi-lo. Enquanto isso, no caminho, Haruka segue feliz até que se depara com todo o grupo questionando onde o rapaz estaria indo. Ao se ver encurralado, Haruka tenta dizer estar buscando um anel especial que lhe faz poder falar com os animais, mas isso não funciona porque todos já sabem da verdade. Vendo que não deu certo, Haruka sai correndo e todos vão atrás, ignorando o aviso do guarda sobre a dungeon estar fechada naquele dia devido ao aumento no número de monstros. E dentro do local ela manda Haruka ir devagar pelo risco de haverem armadilhas, mas o rapaz não liga por sua sorte ser muito alta, só que ele acaba esbarrando num bloco que abre um imenso buraco no qual Haruka cai. Nisso ele permanece caindo durante alguns minutos e pensa em pousar usando suas pernas, mas isso não acabaria bem, então vendo o chão se aproximar decide usar sua magia de terra para transformar o chão numa almofada, pousando assim em segurança. Logo em seguida tenta usar sua magia de andar no ar, que acaba não funcionando, pois a magia só lhe permite andar e não subir como numa escada. Sendo assim, a única opção que lhe resta é buscar pela saída. Nisso acaba ganhando a habilidade de visão espacial por estar muito escuro e também detecção de armadilhas por ter caído em Elma. Apesar de ficar bravo com a forma como ganhou as habilidades, ele logo as usa, percebendo estar no andar 101, que fica mais abaixo que o nível mais baixo conhecido, contendo um chefe secreto. Enquanto isso, a turma continua indo atrás de Haruka mesmo sem mantimentos. Já o rapaz segue em meio a uma magia tão densa que até dificulta sua respiração, e logo mais à frente encontra o salão do chefe, que emite uma presença mágica tão avassaladora que faz Haruka tremer. Então usa sua avaliação, descobrindo se tratar do imperador da dungeon, que possui o nível 100. E seu grupo realiza uma pausa no andar 47, e quando a garota pergunta sobre o portal, o nerd explica que eles levam as pessoas para a superfície, mas só aparecem depois que o andar é completamente limpo. Porém, como Haruka está muito fundo, pode não ter um portal onde ele caiu. Além disso, também existe o perigo, que é o imperador da dungeon, um ser tão poderoso que até o rei da dungeon se curva diante dele. Saber disso deixa todas receosas em prosseguir, já que nunca enfrentaram nada tão forte, mas a outra garota motiva todos, explicando que agora é a vez deles salvarem Haruka, pois já foram salvas por ele várias vezes. Enquanto isso, Haruka observa seu inimigo poderoso cheio de status altíssimos, estando num nível que nem mesmo Tanaka conseguiria dar conta dele. Mas como é uma espécie de Lich, sabe que seu ponto fraco é o combate corpo a corpo, por isso usa sua velocidade para aplicar um golpe na criatura, porém acaba sendo bloqueado sem esforço.
Então tenta usar sua habilidade criada que também acaba sendo bloqueada e vendo tamanha velocidade Haruka decide que irá superá-la custe o que custar. Enquanto isso do lado de fora uma tempestade começa a se formar deixando Merielle assustada sentindo que podem acabar enfrentando algo pior que a horda de orques do dia anterior. Por isso seu pai manda pedir à guilda para estarem preparados caso algo aconteça. Já na dungeon Haruka decide colocar todas as suas habilidades em modo de velocidade para superar a de seu oponente mas de nada adianta visto que ele ainda consegue se defender de seus ataques. Essa frustração motiva Haruka a tentar ir ainda mais rápido para acertá-lo só que não importa o quanto tente seu oponente demonstra ser muito mais rápido. Então Haruka consegue se desviar do golpe que seria fatal graças à sua habilidade de previsão que acabou de adquirir devido à alta velocidade que seus olhos não conseguem acompanhar. Isso com certeza será de grande ajuda nesse combate pois sabe que se baixar sua guarda por um segundo que seja pode ser seu fim. Mas à medida que luta seu corpo começa a demonstrar os sinais de exaustão diferente de seu inimigo que segue com a vitalidade no máximo no entanto mesmo nessa situação desesperadora Haruka se sente estranhamente feliz. Nisso diante dele o esqueleto para sua surpresa que não entende o porquê dele não atacar então se lembra de todos os inimigos que já enfrentou chegando à conclusão de que o esqueleto não possui intenção assassina e deve apenas estar brincando com ele. Isso deixa Haruka intrigado enquanto parte para cima sem entender o motivo daquela criatura não lhe finalizar de uma vez e ao se ver diante da lâmina de seu oponente percebe que ele deve estar sendo controlado por algo que o força a lutar. Logo em seguida seu cajado começa a emitir uma luz que absorve o miasma e vendo que aquilo está funcionando Haruka segue lutando até que o miasma acaba sendo completamente absolvido libertando o imperador da dungeon do controle do ser maligno. Agora olhando para o verdadeiro imperador da dungeon percebe que o motivo pelo qual ele não o finalizou foi porque queria que Haruka o eliminasse pois não queria viver sendo controlado por aquela coisa. Porém a paz é momentânea já que logo o miasma torna a aparecer voltando para o corpo do esqueleto deixando Haruka sem saída vendo que para libertar o imperador terá que eliminá-lo mas sente que seria errado fazer isso. Mas caso não faça ele sofrerá para sempre. Toda essa comoção acaba ativando sua habilidade de subjugar colocando o chefe sob seu comando e se desculpa por isso porque não sabe como ativar ou anular essa habilidade. Mas o imperador não liga para isso porque o miasma foi afastado graças a essa habilidade então fazem as pazes e quando Haruka analisa percebe que o nível do chefe foi reiniciado pelo seu subjugar. Além disso o esqueleto também ganhou um nome passando agora a se chamar Angélica para o desespero de Haruka que imagina a bronca que vai levar quando sua amiga descobrir que ele subjugou uma garota. Mas decide cuidar disso depois porque agora o que importa é sair de lá só que antes que possam chegar nas escadas o chefe daquele andar aparece fazendo Haruka entrar em desespero ao ver que se trata de outro inimigo no nível 100. Algo que considera muito complicado porque o imperador poderia ter lhe derrotado mas não quis no entanto aquela armadura não vai lhe dar nenhuma colher de chá. Então acaba pensando em um jeito de sair de lá sem lutar usando sua magia de terra e a de caminhar no ar até o próximo andar só que ao abrir um buraco se depara com o chefe do andar seguinte de nível 99. E ao vê-lo os minotauros saltam para brigar mas acabam se batendo com o chefe de baixo e são nocauteados ficando no limite da vida. Já Haruka ao ver aquilo aproveita para farmar XP afinal não vai deixar de lado uma vitória tão fácil. Quanto a Angélica acaba se interessando muito pela armadura que Haruka ajuda a vestir e logo a armadura se ajusta ao seu corpo deixando a garota muito charmosa. Nisso Haruka decide avaliar a armadura descobrindo que ela é amaldiçoada. Ao saber disso Angélica fica furiosa fazendo Haruka se lembrar da representante. Enquanto isso seu grupo continua na busca por ele chegando agora no andar 50 e ao abrir a porta acabam se deparando com um poderoso ciclope de 4 braços. Já na guilda Merielle dá o recado de seu pai contando estar muito receosa quanto ao que está acontecendo na dungeon porém o líder diz não ter recebido nenhum relatório preocupante da guarda no entanto seus amigos o lembram que a pessoa que está de guarda não é muito confiável. Por isso irá deixar todos os aventureiros de prontidão nisso acaba percebendo que o grupo dos novatos desapareceu o que deixa Merielle ainda mais preocupada com o que pode acontecer. Enquanto isso na dungeon Angélica fica feliz com a nova capa de armazenamento que Haruka lhe deu só que essa paz dura pouco porque mais à frente acabam se deparando com um Lichi. Um tipo de criatura que só é afetado por magia sagrada e sem perder tempo o chefe ataca Haruka que se desvia habilmente usando seu cajado consegue derrotar o chefe sem muito esforço. No andar seguinte acabam se deparando com mariposas que liberam um pó tóxico e para acabar com elas Haruka tem a ideia de atraí-las usando a luz de uma bola de fogo e assim que chegam perto ele intensifica o calor derrotando todas.
Então segue em frente se deparando no próximo andar com as larvas que virarão aquelas mariposas no futuro e já que o lugar está cheio de uma espécie de teia grudenta ele resolve criar um rolo compressor com sua magia de terra para passar por cima de todas. Nisso seguem andando até o próximo andar onde são atacados por um chefe de nível 100 contendo uma aura muito sinistra. Ao ver a criatura atacando Haruka aproveita a brecha para atacar pelas costas mas a criatura consegue se desviar a tempo deixando Haruka surpreso ao vê-la fazer movimentos anormais que nenhum humanoide faria. E enquanto reflete a criatura manipula uma espada para lhe atacar deixando Haruka abismado com tantas habilidades apelonas mas se lembra que sua amiga é um excelente espadachim por isso resolve deixar aquele chefe para ela cuidar. Assim que o monstro vê a garota logo muda para uma formação circular como se agora fosse lutar a sério mas acaba não tendo chance contra Angélica que lhe derrota facilmente mesmo após perder tantos níveis. Enquanto isso no andar 50 todos estão tendo muita dificuldade contra o Ciclope que causa imensas quantidades de danos a cada ataque e nesse ritmo eles não resistirão a outro golpe. Ao ver a situação em que se encontram os nerds pensam no que Haruka faria numa hora dessas já as garotas acabam recebendo outro ataque devastador o que faz a representante se desculpar com Haruka por não conseguir ser tão forte quanto ele. Mas nesse momento os garotos a levantam pois ainda é muito cedo para desistir e revelam possuir um plano. E explicam tudo para a representante enquanto a linha de defesa tenta resistir o máximo possível só que ao ouvir tudo a representante acha perigoso demais mas o jovem está disposto a tentar. Então aproveitando uma brecha entre os ataques do Ciclope salta sobre o chefe usando sua habilidade de aceleração explosiva para destruí-lo mas acaba por ser atingido pelo outro braço do chefe que lhe manda para longe sem esforço. Aquele golpe devastador deixa Kakizaki triste pois realmente havia achado que conseguiria no entanto perder já fazia parte do plano afinal ele era apenas uma distração para que seu amigo pudesse conjurar o golpe que realmente consegue destruir o Ciclope. Assim o combate finalmente se encerra com a vitória dos estudantes que se uniram novamente feito esse que a representante atribui a Haruka por isso jura que irão encontrá-lo. Enquanto isso uma marcha de monstros está ocorrendo. Já do lado de fora o guarda nota vários ratos fugindo da dungeon e quando olha para trás se choca ao ver vários monstros emergindo no corredor. Então vai correndo avisar ao chefe da guilda sobre a marcha de monstros que se aproxima da cidade deixando todos em alerta. Isso deixa todos preocupados com seus amigos na dungeon e o chefe da guilda acaba se lembrando de um mapa que tem guardado onde é explicado que dungeons são seres vivos que sempre se expandem para baixo. E quando chegam no nível mais baixo todos os seres que não cabem mais começam a sair criando um evento conhecido como Stampede. Ainda de acordo com o texto a única forma de parar esse evento é derrotando o chefe do último andar da dungeon assim ela desaparecerá junto com as criaturas. Essa informação os deixa pensativos imaginando quem poderia ser tão forte a ponto de conseguir tal feito e Merielle acaba se lembrando de seu amigo mas abandona essa ideia. Em seguida um grande tremor acontece simbolizando a proximidade dos monstros. Vendo o que vai acontecer o chefe manda seus companheiros levarem os civis para o abrigo enquanto os aventureiros devem se dirigir ao portão da cidade onde irão defendê-la com tudo o que tem. Já na dungeon Haruka encontra um bando de grifos que ele resolve enfrentar jogando um peixe coberto com cogumelo paralisante e ao comerem todos acabam caindo sem poder se mexer. E Haruka aproveita para farmar XP. Enquanto isso no andar 54 seus amigos seguem avançando em busca do rapaz até que acabam se deparando com um bando de bestas lobisomens. De volta à cidade a primeira horda de inimigos acabou de ser derrotada mas os danos aos guerreiros foi substancial e não sabem se conseguirão aguentar a próxima onda de inimigos. Esse pensamento lhes deixa frustrados até que se lembram dos novos aventureiros que estão na dungeon juntos com Haruka que é o único com real poder para derrotar o chefe da dungeon. Por isso alguém precisa levar para ele a informação de como parar o Stampede. Nisso todos olham para Merielle que fica com medo de ir sozinha por isso o chefe manda um de seus soldados com bom conhecimento da dungeon acompanhar nessa missão enquanto eles protegem a cidade. Então mesmo com medo a garota aceita ir avisar Haruka que o chefe final da dungeon precisa ser derrotado. Na dungeon Haruka fica surpreso ao ver um andar todo com tema aquático onde os inimigos são peixes com barbatanas tão afiadas quanto lâminas. E em sua distração um peixe acaba saltando para lhe atacar mas é logo abatido por Angélica. Nisso ele percebe que não pode se distrair naquele lugar ou vai acabar sendo fatiado. Mas como são muito rápidos acabam sendo difíceis de enfrentar então usa sua magia de frio para resfriar a água diminuindo a velocidade deles e com seu empacotamento congela cada peixe. Desse modo consegue passar facilmente sobre as pedras só que acaba aparecendo um peixe ainda maior furioso pelo que o rapaz fez com seus filhotes então o ataca com uma onda fazendo o rapaz cair na água.
E quando achava ter derrotado Haruka, ele emerge com uma prancha criada com sua magia de terra, então sai surfando até pegar impulso suficiente para saltar sobre o chefe do local e golpear com seu cajado. Assim acaba vencendo o chefe daquele andar e segue em frente feliz, passando pelos andares seguintes, derrotando vários chefes e conseguindo excelentes itens valiosos que ele cogita vender para ficar rico ou talvez ele mesmo usar. Mas no fim resolve dar para sua amiga para que ela possa ter um bom recomeço nessa nova fase de sua vida após ter passado tanto tempo amaldiçoada. E apesar de ter recusado, ela acaba aceitando com a insistência de Haruka, ficando admirada com seus novos itens. Haruka observa achando muito estranho um esqueleto ficar tão feliz com algo assim, então resolve ir procurar mais nas próximas salas e ao sair a garota tira o capacete rapidamente, demonstrando agora não ser mais um esqueleto, e logo torna a colocar indo atrás dele. No andar 54 o grupo finalmente acaba de derrotar os lobisomens, ficando muito exaustos no processo. Nisso percebem algo se aproximando, descobrindo se tratar de Merielle e Ofter, que tinham sido enviados à masmorra. Já Haruka acaba se deparando com um andar só de lava, enquanto Merielle lamenta o fato dele não estar com o grupo porque foi à masmorra apenas para lhe entregar a mensagem de como parar o Stampede. Nisso a representante a acalma, dizendo ter certeza de que Haruka está bem, enquanto todos pensam que seria bom se tivessem como se comunicar com ele. Enquanto isso o rapaz segue pelo andar de lava desviando das armadilhas graças à sua habilidade de visão espacial, mas seu corpo já demonstra um evidente cansaço, por isso Angélica lhe manda descansar um pouco num local que parece adequado. Descansando, Haruka reflete precisar de algo para aumentar sua resistência, caso contrário não vai aguentar o calor, então acaba sentindo uma corrente de ar. Nisso a representante está pensando onde Haruka estaria e acaba ouvindo a voz de seu amigo, enquanto ele aproveita o momento, tendo usado sua magia de vento para criar uma brisa refrescante naquele lugar. Isso deixa a representante animada, que chama pelo rapaz, feliz em saber que ele está bem. Ao ouvir a voz de sua amiga, Haruka entende que aquele é o mesmo buraco por onde caiu antes e informa não poder subir com sua magia, pois já tentou antes. Mas sabe que em breve acabarão se encontrando, porém antes que saia informado sobre o perigo sob o qual a cidade se encontra. E apesar do pessoal estar resistindo, viram a segunda onda que se aproxima, por isso sabem que a cidade não tem como resistir muito tempo. Então, para salvar a todos, ele precisa derrotar o chefe da dungeon. Nisso Haruka acaba informando já ter feito isso, deixando todos impressionados com o rapaz. No entanto, as ondas continuam chegando na cidade e não entendem o motivo disso, já que os monstros deveriam acabar sumindo com a derrota do chefe, por isso questionam se Haruka teria acabado totalmente com o chefe. Do contrário, as ondas não cessarão. Essas palavras fazem Haruka refletir, pois inicialmente queria mesmo derrotar o chefe, mas ao ver que ela estava sofrendo com uma maldição não conseguiu fazer isso, e desde que removeu a maldição acabaram se tornando bons amigos. Por isso diz a todos não ter eliminado ela, deixando todos surpresos e confusos com a atitude do rapaz. Nisso ele tenta pensar em um meio de salvar a cidade e acaba tendo uma ideia de como fazer isso sem eliminar Angélica, e a representante escolhe confiar no plano de Haruka, pedindo a todos para que confiem também. Pois mesmo que ela se preocupe às vezes, no fim sempre aparece para salvá-las e proteger a todos. Afinal, esse é o jeito do garoto que escolheu salvar a cidade e sua amiga junto para que ela possa viver fora da dungeon. Nisso os monstros estão se aproximando da cidade e o embate começa, mas o guerreiro logo percebe que não poderão resistir a tudo aquilo. Porém seu líder lhe motiva, lembrando que a filha do senhor da cidade está se arriscando indo até a dungeon buscar pela ajuda dos novos aventureiros. E caso consiga isso, com certeza lhes dará a vitória, por isso não é o momento de desistir. Suas palavras acabam motivando o pessoal a resistir o máximo possível. Já na masmorra, Haruka avisa que irá fazer o possível para derrotar a horda de monstros, então sai daquele salão com sua amiga e no caminho segue derrotando todas as criaturas sem muito esforço. Após isso decide parar para avaliar os itens que coletou e decide que vai juntar todos, mas ainda está decepcionado por ainda não ter encontrado o tal anel de feromonio que veio buscar. Ao vê-lo assim, sua amiga tenta pedi-lo para descansar, mas Haruka se recusa, vendo que não pode parar agora. Então seguem para o andar 69, onde se deparam com uma coruja que realiza um ataque que faz qualquer um cair no sono, mas Haruka não sente nada devido ao efeito do seu bem-estar. Só que logo acaba caindo de sono, percebendo que isso é seu próprio cansaço. Momentos depois acorda sendo carregado por Angélica, que lhe manda continuar descansando enquanto ela o leva. Enquanto isso, o grupo está tendo grandes dificuldades ao enfrentarem uma esfinge que se regenera de todos os ataques lançados contra ela. E o rapaz explica não ser o tipo de monstro que pode ser derrotado com força física. Na verdade, existe o rumor de que esfinges são imortais, por isso a única forma de derrotá-las é resolvendo um quebra-cabeças. Nesse momento todos são atingidos por um ataque devastador da esfinge.
Nisso Haruka decide sua amiga lhe agradecendo pela carona e em seguida quase cai ficando surpreso com o buraco enorme no piso devido ao tempo de existência daquela masmorra, então sente algo vindo da porta em sua frente. Ao ver a esfinge, a representante fica triste percebendo que não tem como derrotar um ser praticamente mortal. Nisso a esfinge se prepara para desferir o golpe final. Mas no último momento Haruka surge usando sua nova habilidade que conseguiu ao fundir alguns itens que encontrou na dungeon. Desse modo consegue cancelar a regeneração da esfinge para que Angélica possa aplicar um golpe poderoso que derruba a criatura. A presença de Haruka naquele lugar deixa todos muito animados por finalmente terem reencontrado seu amigo, e a representante questiona quem seria a pessoa de armadura. Mas antes que Haruka possa responder, o piso sob seus pés cede, o derrubando num buraco. Porém ele já havia imaginado que isso pudesse acontecer e consegue sair com facilidade contando ter adquirido novas habilidades. No entanto, ele não estava esperando que o piso cedesse novamente. Isso deixa a representante desesperada para pegá-lo, e dessa vez ela consegue, diferente da primeira vez. Todos ficam felizes, mas o nerd avisa ainda não ser o momento para comemorar, porque logo abaixo deles a terceira onda de monstros já está se dirigindo à cidade, pro desespero do pessoal que questiona Haruka sobre o plano que ele disse ter. Nisso Haruka conta que Angélica é a chave para tudo, então mesmo confusos todos se dirigem para a porta de saída, que deixa Haruka surpreso por não ter encontrado nenhuma em seu caminho. Mas o rapaz explica que elas não aparecem se você limpar a masmorra de baixo para cima. No caminho a representante questiona como Haruka conseguiu derrotar os monstros fortes daquele lugar, e Haruka conta ter usado de muita engenhosidade, assim até alguém com as piores habilidades pode sobreviver nesse mundo. Após isso chegam na cidade, onde o homem lhes cumprimenta, mas esse não é momento para ficarem conversando porque já está se aproximando a terceira onda gigantesca de criaturas que deixa todos apavorados, pois a cada passo que dão a terra treme, deixando o povo da cidade assustado no abrigo. Ao verem tudo aquilo, os aventureiros acabam aceitando seu fim inevitável. Nisso Haruka deixa sua amiga fazer o trabalho dela. Então a mulher finca sua espada no chão, de onde começa a ser emitido um poder que se espalha por todo o local, pois como a Imperatriz Suprema da masmorra, somente ela tem poder para impedir aquelas criaturas, e logo uma a uma todas acabam sumindo. Assim o cenário que há poucos momentos parecia um cataclismo agora voltou a ser uma bela paisagem, deixando todos em choque, querendo saber como Haruka fez isso. Mas o rapaz explica que quem cuidou dos monstros foi sua amiga, que é a Imperatriz da masmorra. Essa informação deixa todos assustados, mas ele também explica que não há motivo para temerem ela, e ela até lhe ajudou a sair da masmorra, já tendo lhe salvado muitas vezes. Isso deixa o nerd confuso, visto que o imperador da masmorra deveria ser um monstro mais forte que o próprio rei da masmorra e com tal poder controlar todos os monstros. Haruka diz também ter pensado nisso, refletindo que mesmo quando ela voltou a ser nível 1 ainda conseguiu abater monstros muito poderosos com facilidade. Mas a habilidade de controlar monstros só funciona dentro do próprio andar, e eles ainda precisam estar próximos. Nisso a garota questiona se os monstros foram destruídos realmente, mas Haruka explica que Angélica os mandou de volta para a masmorra, mas não há perigo deles saírem porque agora estão lá por uma ordem direta da sua amiga. Assim todos ficam felizes e a vida na cidade volta à sua normalidade. No dia seguinte Haruka começa a organizar os itens que encontrou para organizar um pequeno evento, então chama o grupo, deixando todos maravilhados ao verem tantos itens raros. Então Haruka inicia suas vendas. Ao fazer isso todos partem para cima dos itens sedentos para conseguirem os melhores, mas as garotas demonstram uma voracidade nas compras que acaba afastando os garotos, e para não ficarem sem nada Haruka acaba lhes dando alguns dos itens que não ia vender. Agora com esses novos itens todos devem ficar mais seguros. No entanto Haruka está preocupado com sua amiga, pois por ter permanecido tanto tempo isolada na masmorra supõe que deva ser péssima em socializar, o que pode ser um problema na relação dela com o grupo. Todos ficam muito felizes com a quantidade de itens raros que conseguiram e acham que Haruka é muito gentil por compartilhar tudo aquilo com eles. Mas na verdade Haruka está ainda mais feliz que eles pelo dinheiro que conseguiu com a venda dos itens. E logo esconde aquilo da representante, que vem lhe agradecer pela gentileza que deixou todos muito felizes. Então pede para que ele apresente sua amiga da forma certa dessa vez. Nisso Haruka conta que ela se chama Angélica e é um tipo de esqueleto, além de ser também a imperatriz da masmorra. O que deixa a representante curiosa para saber como Haruka conseguiu a transformar em sua amiga, supondo que ele possa ter usado o anel de feromonio. Mas ele nega porque nunca chegou a encontrar esse anel e revela ter usado sua habilidade subjugar, que deixa a representante furiosa vendo que ele usou isso novamente em outra garota. E já que ele não sabe explicar o porquê de ter feito isso, ela resolve levar a imperatriz para conversarem junto com as garotas.
No quarto, a garota acaba tendo que responder às perguntas das outras garotas, que querem saber sua idade, seu sexo e ficam muito felizes ao verem que ela se parece muito com elas. Mas Angélica acaba ficando muito desconfortável com isso, então o representante lhe conforta querendo saber sobre a história da garota. E logo entende que ela ficou presa no nível mais profundo da masmorra durante muito tempo. Mas Haruka conseguiu a salvar e quebrou a maldição com sua habilidade, subjugar. Isso a faz sentir que precisam fazer a garota se sentir confortável e bem naquele lugar, por isso a levam para tomar um delicioso banho quente que deixa a garota muito animada. Mas ao tirar a armadura, todas ficam em choque, percebendo que ela não é um esqueleto como Haruka havia falado. Na verdade seu corpo é de carne e osso como o delas. No fim do dia, Haruka vai se deitar, ainda chateado por não ter conseguido encontrar o anel de feromonio. No entanto, conseguiu subir 6 níveis de uma vez e ganhou uma habilidade de transferência que parece muito útil, embora ele não possa usar no momento. E reflete que nunca conseguiria ter derrotado toda aquela onda de monstros se não fosse pelos seus colegas e pela sua nova amiga. Por isso, ele sente que precisa ficar mais forte caso queira lutar sozinho e decide que já é hora de voltar para a floresta. No dia seguinte, ele vai se encontrar com a representante. Ao vê-lo, ela fica ansiosa, percebendo que Haruka ainda não sabe da verdade sobre sua amiga. Haruka informa que precisa voltar para a floresta para fazer uma coisa e a representante acha não haver problema com isso, já que não parece que vai haver outra onda de monstros tão rápido. Nisso, Haruka observa sua amiga, percebendo que ela está se dando muito bem com as garotas. No entanto, não acha certo deixá-la sozinha na cidade, então a convida para ir para a floresta com ele. A representante fica espantada com a ideia de ver eles dois sozinhos na floresta e, por isso, pede para pararem. No entanto, ela tenta deixar esse receio de lado e diz para ele tratá-la bem. No caminho, ele se sente alegre ao sentir a luz do sol, e decide testar sua habilidade Shift realizando uma corrida no meio da floresta. Porém, ele acaba indo muito rápido e escorrega em alguns cogumelos. Então é forçado a usar só outra habilidade para cair em segurança. Nisso, a representante vai observar, mas quando chega lá, também acaba escorregando nos cogumelos e Haruka pega no colo. No entanto, percebe que ela é muito pesada para um esqueleto e a garota fica morrendo de vergonha. Quando ele chega em casa aproveita para tomar um banho relaxante e chama sua amiga para tomar um banho com ele. No entanto, deixa claro que isso é uma brincadeira. Afinal, mesmo que ela seja um esqueleto, ainda é uma garota e deve respeitá-la. Então ela aparece no banheiro mostrando que ela não é mais um esqueleto, deixando Haruka muito assustado, pois até então ele não sabia disso. Então ele decide que precisam conversar. No entanto, a garota permaneceu como um esqueleto durante tanto tempo que agora não consegue mais encontrar sua voz. Por isso decide explicar por meio de gestos como chegou a esse ponto, fazendo Haruka entender que quando era apenas um monstro esqueleto se movia apenas usando sua alma. Mas quando vestiu a armadura ela restaurou sua carne para poder ativar a maldição e o efeito do bracelete abençoado que deu a ela anulou o efeito da maldição que a mantinha presa à armadura. E graças ao efeito da joia da necromancia que controla a vida e a morte juntamente com o efeito do anel da fortuna ela recuperou sua vitalidade. Desse modo a garota acabou voltando à vida, o que deixa Haruka impressionado vendo que ele deixou ela assim e percebe que toda a ajuda que a garota tem lhe fornecido é apenas sua maneira de dizer obrigado. Mas sente que pode estar tirando a liberdade dela dessa forma, por isso a manda fazer o que quiser, já que agora ela não é mais um monstro e está livre da maldição. Mas ela não deseja fazer isso e Haruka entende que por ter passado tanto tempo sozinha agora só quer estar ao lado de alguém. Então, para que pare de chorar, ele decide lhe contar histórias engraçadas de sua vida até ela pegar no sono. No dia seguinte pede a garota para lutar com ele com toda a força. Ela fica muito receosa com tal pedido, mas compreende após Haruka explicar estar querendo testar o quanto ficou forte com sua nova habilidade. Então a batalha começa e Angélica avança a toda velocidade, mas Haruka consegue se esquivar habilmente 3 vezes seguidas usando sua habilidade Shift. Isso o deixa confiante, então parte para cima da garota, mas acaba tendo seu golpe bloqueado e em seguida toma um cutucão na testa que lhe manda ao chão. Apesar de ter perdido, ele se sente bem vendo que está pegando o jeito da habilidade e acha que um dia ainda será mais forte que a garota. Esse exercício todo acaba lhe deixando com fome e resolve pegar alguns peixes pro jantar, que será uma panelada quente. Sua amiga não faz a menor ideia do que seja aquilo, mas está ansiosa para provar. Assim, quando chegam em casa logo começam a cozinhar, mas ela não sabe exatamente como cortar o peixe e Haruka dedica um tempo para ajudá-la. Ao fim o prato fica pronto e eles logo começam a comer.
Após o jantar, Haruka se sente satisfeito e sua amiga decide levá-lo até a cama, onde fica numa situação muito desconfortável, mas logo entende que o que a garota deseja é poder lhe fazer uma massagem relaxante para agradecer por tudo e deixar o rapaz relaxado. Haruka acaba aceitando, mas pro seu azar a garota consegue errar todos os pontos certos, deixando seu corpo todo moído, mas não pretende falar isso pra ela e apenas agradece pela massagem. Nisso acaba tendo outra ideia de algo relaxante que podem fazer, então a leva pro lado de fora para apreciar as estrelas, se lembrando de que a vida toda ela só conheceu as batalhas, por isso é bom para ela aproveitar essa paz. Mas a garota fica muito envergonhada quando ele passa a mão em sua cabeça e tenta dizer algo. No entanto, sua voz não sai, a deixando sem jeito. Mas Haruka entende o sentimento dela e acha que já está na hora de retornarem à cidade. No dia seguinte, eles seguem na trilha até a cidade. No entanto, começa a chover, então Haruka pega a mão de sua amiga e sai correndo em direção à cidade para fugir mais rápido da chuva. Quando chegam lá, as garotas logo parabenizam os dois por terem retornado. Mas logo começam a olhar estranho quando notam os dois de mãos dadas. Por isso, cercam a garota para perguntar o que aconteceu entre eles, e os garotos fazem o mesmo com Haruka, mas ele logo os espanta, dizendo não ter havido nada. Nisso, Angélica se aproxima tímida e Haruka avisa que ela não precisa ter medo, pois pode ficar à vontade com o pessoal enquanto ele vai dar uma volta pela cidade. Mas antes que vá, Angélica diz obrigado, deixando Haruka muito feliz pela primeira palavra da garota. Após isso, ela volta para o grupo enquanto Haruka reflete que aprendeu muito neste Isekai, vendo que todas as pessoas têm seus problemas, mas também se sentem solitárias. Porém, isso não significa que sejam sozinhos, então pretende continuar a conquistar aquele mundo sozinho.